E este dia de sábado vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos mais uma vez conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo vocês ouvintes da Vibe a esse programa Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, que convida vocês todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, a curtir comigo aqui reflexões, conversas, ideias que podem abrir novos caminhos aí, né? Desconstruir ideias, mudar a forma com que a gente enxerga a nós e a forma que a gente enxerga, a forma que enxergamos, como nos relacionamos com o mundo, desculpa. Então, mudar a forma como nós nos enxergamos e como nós nos relacionamos com o mundo para trazer mais harmonia, trazer mais leveza e clareza para os nossos dias. Então, aqui no Portal da Cura, todos os sábados tenho a liberdade, com a companhia, né, e a aprovação de vocês, de trazer assuntos que permeiam aí no mundo das terapias naturais, práticas integrativas, filosofias de vida, projetos que sempre levam como objetivo o bem do próximo, né, o bem do coletivo, o bem do mundo. Hoje aqui no programa eu gostaria de fazer alguns lembretes importantes e convites para curtir aqui até às 6 da tarde. Lembrando que esse programa ele visa sempre uma busca de uma forma mais leve de se viver. E o oferecimento desse programa acontece com o Instituto Clíngafos, um instituto de oftalmologia, saúde ocular, que está localizado aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E ali você consegue encontrar tratamentos clínicos e cirúrgicos para doenças como catarata, glaucoma, doenças do fundo do olho, com uma equipe médica muito competente e também com toda a possibilidade de entregar diagnósticos de imagem através de exames e clínicos através dessa equipe. Então, o Instituto Clíngafos, localizado aqui na Avenida Paulista. Se você precisar de alguma informação, pode mandar um WhatsApp, entre em contato comigo pelo Instagram também e passe informações e contatos sobre esse local que pode possibilitar uma melhora da sua vida. Da sua visão. Lá a gente fala de visão física e aqui no Portal da Cura a gente fala de visão diferente, uma visão mais leve com relação à vida. Anota já meu telefone, meu WhatsApp é 11, eu falo aqui de São Paulo, é 95595 5465. Então é 95595 5465. E para conversar comigo pelo Instagram, que a gente está aqui online, ao vivo, da Vibe, dos estúdios aqui da Vibe, e também para mandar mensagens através do YouTube e do Facebook, vocês conseguem me encontrar como Paty Kovacic. Eu vou soletrar o Kovacic para ficar mais fácil de encontrar. Então é K-O-V-A-C-S-I-K. K-O-V-A-C-S-I-K. E esse nominho, para quem escuta aqui pela primeira vez no programa, esse Kovacic, você vai encontrar uma sequência de coisas muito boas, partidos de um cientista, de uma pesquisa, de um estudo de um cientista chamado Stefan Kovacic, que dedicou a sua vida e trabalho às pessoas portadoras da doença câncer. Então, ele desenvolveu uma pesquisa baseada em radiestesia, focando o tratamento e cuidado dos pacientes com câncer. Se você está vivendo essa situação, ouvinte, ou se você está vivendo próximo a alguém que precisa desse amparo, precisa desses cuidados, o método Kovacic está aqui já atendendo o público no Brasil há 60 anos, especificamente através da Associação Estevão e Maria Kovacic há 14 anos, podendo ajudar dentro do Brasil, em mais de 100 pontos de atendimento e ao redor do mundo, pessoas que procuram um tratamento, um caminho diferente para restabelecer a saúde e reverter o quadro de doença câncer no organismo. Então, é um tratamento natural, sem efeitos colaterais e por muitos dos pontos de atendimento ainda ofertado de forma gratuita. Eu atendo aqui em São Paulo. Se vocês precisarem de mais detalhes, por favor, escrevam para mim no canal aqui, no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos com depoimentos de pacientes que já passaram aqui pelo programa, que podem contar um pouquinho da vivência deles com a terapia. Então, mais uma vez, o meu telefone é 95595 5465 e no Paty Kovacic, Instagram, Facebook. Vocês falam comigo durante a semana e no YouTube vocês vão ver todos esses materiais sobre o método e também os programas anteriores que já aconteceram aqui na Vibe Mundial. E hoje, em especial, eu queria fazer um convite para a gente conversar sobre um dos temas que fazem parte de um trabalho muito querido. Eu já falei aqui sobre esse trabalho antes. É um trabalho que eu desenvolvo com uma colega chamada Eliane Riski. Nós duas escrevemos, através de psicografia, esse trabalho chamado Projeto da Fé. Então, o Projeto da Fé nasceu na busca minha
a Patrícia Kovacic, junto com a Eliana, de melhorar a forma de me comunicar. A princípio era com vocês, ouvintes, mas depois eu percebi que eu precisava aprender a me comunicar melhor com o mundo e também compreender melhor tudo aquilo que eu precisava comunicar. Então, tudo aquilo que eu precisava perceber em mim, de sentimentos, as emoções que regiam as minhas decisões e ações, e assim, com desenvolver, né, dessa busca minha de me observar e me aprimorar, nasceu esse projeto de fé. Ali nós escrevemos primeiro um livro que chama Mais Um. Esse livro eu convido vocês para conhecer já através do podcast que nós fizemos. Então, é podcast Mais Um, o livro. São preces e orações, algumas delas nós vamos ler hoje aqui com vocês, que falam sobre o amor, falam sobre a beleza e a sutileza de viver, né? E eu sempre falo que é um lembrete diário que a gente pode acessar de uma forma muito simples e potencializar o ser que somos, né? Muitas vezes a gente se perde entre situações diárias e sentimentos que fazem a gente desacreditar do nosso potencial, né? Isso nos traz confusão e, consequentemente, a gente perde o fio da meada sem conseguir manter um projeto, manter aquela relação que nós estamos vivendo, e tudo vai por água abaixo. E ao mesmo tempo, tudo que nós precisaríamos para manter e concretizar, né, um projeto, realizar um desejo ou eternizar uma relação está dentro de nós. Então, o livrinho Mais Um, ele é isso. Ele é um toque diário para você poder lembrar o quanto você é forte, o quanto você é especial e capaz, por si só, de mudar a condição, de transformar a condição que você vive no dia a dia, trazendo mais leveza. E o principal que eu sempre falo aqui no programa, ouvintes, trazendo mais amorosidade consigo, mais aceitação consigo, né? Percepção, aceitação e respeito consigo. E respeito, essa palavrinha aqui que eu trago, é uma das pautas que nós já conversamos aqui, que vem aí do segundo fruto desse projeto da fé. No projeto da fé, a gente tem escrito um pequeno manual que a gente fala que é para terapeutas integrativos. Ou, se você olhar com mais carinho, são para todas aquelas pessoas que se dispõem a cuidar do próximo. Então, lógico, eu falo aqui com vocês, com a minha experiência de vida, através da enfermagem, porque eu sou enfermeira, através das terapias naturais, por ser terapeuta integrativa, terapeuta holística, por ter vivenciado desde nascida, né, dentro de casa, a radiestesia, através do meu bisavô, da minha avó, dos meus pais, né? Mas, se você olhar, a todo momento a vida nos convida, né, a cuidar do próximo, a assistir e entender o próximo. E quando você se permite olhar, né, com mais carinho e se prontifica a contribuir para o processo que essa pessoa está passando, você começa a exercitar muito mais do que o amor, né? Você consegue potencializar esse sentimento através de ações, e o respeito é uma delas. Então, respeitar ao próximo como a si, né, é super importante, e um grande exemplo de vida já falava isso, né? Então, Jesus lá há muito tempo atrás já trouxe isso. E o próximo item que eu queria falar com vocês é do não julgamento. Então, o que o julgamento, como é compreendido o julgamento na vida de vocês e o que o julgamento representa no dia a dia, né? Você consigo, mais uma vez, e com o outro. A gente nunca pode simplesmente olhar para o próximo, né? Assim como eu também falo, como a culpa, que já foi pauta aqui do nosso programa, a gente nunca pode achar que a culpa é dos outros, simplesmente, né? Ou somos responsáveis absolutos por uma situação, ou de alguma forma contribuímos para que ela ocorresse. Então, que sejamos humildes para perceber isso. E hoje, solicito essa humildade para a gente, mais uma vez, juntos, pensarem sobre esse tópico, o não julgamento. E o não julgamento, eu vou chamar aqui a minha colega Eliane Riske para poder conversar um pouquinho mais com a gente. Então, projeto de fé, livrinho aqui, manual para terapeutas integrativos, para aqueles que se dispõem a cuidar. E a Eliane Riske é um exemplo disso, e eu aproveito para dar as boas-vindas a ela. Tá no ar, Eli? Oi, eu creio que sim. E aí? Boa tarde, flor da tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, que bom estar aqui. Eu já recebi um recado de um ouvinte dizendo, eu estou ouvindo a Patrícia e ela está falando de você. Jura? Eu não consegui responder para ele, para o povo. E cadê você, né? Cadê a sua voz? Pois é, cadê? Eu estou chegando, estou aqui no meu cantinho, mas ligada aí na vibe mundial. Ai, delícia. Eli, falei um pouquinho, mais uma vez, eu sempre gosto de falar do que nos uniu, né, que foi a procura do meu aprimoramento, da minha melhora, e falei do nosso projeto de fé.
E dentro do projeto de fé, aproveito para lembrar, né, a todos aqui, os nossos ouvintes, que ali dentro do podcast já tem as orações e preces, que a gente vai citar algumas do livrinho Mais Um, que está ali no forno, em produção. Em breve a gente vai poder entregar fisicamente para as pessoas. E citei o nosso pequeno manual para terapeutas integrativos. E desse pequeno manual, já conversamos sobre respeitos e hoje convidei você aqui para falar com a gente sobre o não julgamento. E aí? O que ele representa para você, hein, Eli? Como ser humano, como mulher, como mãe, como terapeuta? Você sabe que é muito interessante porque há muito tempo, quando eu conheci, inclusive, meu marido, o Reinaldo, que está até aqui do lado, já ele dá um oi, e a gente aprendeu essa história do não julgar de uma forma muito grande, porque isso é coisa de Jesus, né? É uma coisa muito antiga, na verdade, mas até hoje você fala para as pessoas não julgar e elas já logo dizem, não, mas eu não julgo, eu só comento. Não, eu não julgo, eu só critico, eu sou crítico. Não, eu não julgo, eu só falo. E eu digo que a gente julga sim, no geral a gente julga muito mais do que deveria, mas que principalmente esse chamar a atenção para quando você está profissionalmente e aí conseguir levando para a tua vida, esse não julgamento, ele vai sendo muito legal. E aí as pessoas perguntam assim, meu Deus, mas como é que eu não vou julgar? Por exemplo, eu vi uma pessoa esses dias de um jeito na rua, uma roupa extravagante, né? Aquela assim, sabe quando a gente fala, parece que a pessoa está com uma melancia pendurada no pescoço? Sei, já ouvi bastante isso. Atentou isso. Aí você fala, tá bom, e o que você faz com isso? Quando você vê alguém com uma melancia pendurada no pescoço, você olha e fala, nossa, essa pessoa está com uma melancia no pescoço, ou você diz, que ridícula, essa pessoa, imagina, uma melancia no pescoço, isso é um absurdo, ela não devia fazer isso. Então, quando você olha e observa, olha, nossa, aquela moça está com bastante decote, isso é uma observação. Uhum. E você faz com isso, tipo, que ridícula, essa moça está querendo o quê? Que ela está querendo se aproveitar, mas que situação, o que é isso, né? A pessoa quer ser muito moderna para nossa fase, o que será que ela está querendo? Ou a idade, ou o ambiente. Ou fala da idade, né? Eu lembro que eu e minha irmã, a gente brincava muito assim, olha, a gente não pode envelhecer e ficar de frente única. Aí, de repente, eu agora que estou bem mais velha, eu falo, gente, tá calor e eu tenho vontade de pôr frente única, mesmo não tendo uma foto perfeita como eu tinha quando era jovem. Então, justamente, qual é a diferença? É você observar para o julgar. E quando a gente é terapeuta, a pessoa vem já fragilizado, já vem diferente, né? Então, eu acho que eu passo a bola para você já, mas só assim, dando essa introdução dessa grande diferença. Porque tem muita gente que fala, é impossível não julgar, a gente julga. E aí a gente fala com o mesmo tom de voz, olha, é possível não julgar, a gente pode, é só querer, né? E principalmente quando você trabalha com o ser humano diretamente, que quase todo mundo trabalha de alguma forma, então a gente tem esse cuidado. E tem um textinho aí que fala um pouquinho disso, mas é um texto bem simplificado mesmo, para chamar a atenção. Sim. Né? Sabe que eu vou aproveitar esse gancho ali, desse comentário que você falou, mas é impossível não julgar. Sim, é possível não julgar. O que é impossível, muitas vezes, é quando você chega no local, se depara com as pessoas, né, Li? É você baseado na sua vivência, baseado no seu conhecimento, e principalmente, você falou de roupa e conduta, né? E principalmente baseado no que você gosta de viver, nos seus hábitos, você vai constatar algo sobre o outro. E o importante na hora que você constatar algo sobre o outro é que você está olhando o outro através dos seus olhos, da sua cultura, mais uma vez, os seus hábitos. Você não sabe o valor exato do que representa aquilo para ele. Então, para você, né, o decote vai ser o alívio do calor. Para outra pessoa, o decote vai ser o convite, estou solteira e quero alguém, ou me acho muito linda, poderosa, não preciso de ninguém. Para cada um, o decote vai significar algo, né? Assim como as cores e como os hábitos. Então, a gente consegue não julgar.
né? O que a gente tem que praticar é, ao perceber as diferenças entre as pessoas, respeitar aquela diferença, né? Então, não tomar, né, uma postura ou retrucar com comentários, palavras pejorativas, né, ali, até mesmo um comportamento onde vai denigrir o outro, achando que primeiro você tem algum poder por se julgar melhor. E não, e consequentemente, na hora que você se julga melhor que o outro, você mostra um desconhecimento sobre si, né? E sobre o quanto é importante, né, e complementar a existência das pessoas ao seu redor e as situações simultâneas. Sobre essa questão de contraste, Eli, eu sei que você citou sobre o texto, né, das terapeutas, mas eu não sei, eu sentia que a vontade de a gente ler aqui uma oração que fala de contraste, que é do livrinho Mais Um, que são as orações das cores. Quinta-feira mesmo, né, a gente estava falando dela e é uma oração muito linda. Eu não sei se você tem em mãos e eu leio ela, depois você lê o texto sobre o julgamento. O que você acha? Se você tem em mãos, acho legal você ler, porque me vem em mente também, e elas são tão curtinhas, né? O livrinho com minutos da sabedoria, coisas curtinhas para o dia a dia. Aí depois eu pensei na flexibilidade também. Perfeito, perfeito, tá perfeito. Bom? Então vamos lá. A oração das cores, queridos ouvintes. As cores nos acalentam a vida, é mesmo quem não enxerga, e mesmo, desculpa, eu tô com a versão antiga ali. As cores nos acalentam a vida, e mesmo quem não enxerga sente a cor do vermelho e o frescor do azul. E que possamos fazer uma quarentena de nossos sentimentos com as cores mais alegres. Deus, nos ajude a dominar os bons sentimentos da vida e fazer uma grande festa com eles, por aceitar nossos irmãos por onde passarmos. Que a diferença seja para harmonizar da mesma forma que o contraste complementa as cores. Então, mais uma vez, que a diferença entre nós, queridos ouvintes e irmãos, seja para harmonizar da mesma forma que o contraste entre as cores as complementam. Que possamos amar as diferenças com brilho e graça, completando a sintonia e a harmonia da aceitação. Me ensina, Senhor, a colorir a minha vida e a vida de todos que passarem por mim. Agradeço, Senhor. Amém. É muito, muito gostoso, né? É muito uma delícia. A gente ouve, assim, algo tão complementar como o próprio contraste que faz realçar aquela cor, luz e sombra, como no final, quando fala de todas as cores, né, esse respeito todo, me lembra também desse não julgamento também nas raças, nos preconceitos, porque o que é o preconceito? É um grande julgamento, é você julgar que o outro é menos, ou que é sujo, ou que é diferente, ou que então esse tipo de sensação de prepotência que muitas vezes vem por faltar o respeito, que foi o tema da semana passada, ele traz assim o quanto o não julgamento ele é complementar mesmo para que a gente viva bem e que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e dizer: poxa, Senhor, essa noite eu digo que eu olhei, observei, mas não julguei. Eu pude estar do lado da pessoa com humildade, sabendo que eu poderia estar onde eu estou por causa de tudo que aconteceu comigo, mas entendendo que também tudo que aconteceu com o outro o fez ser assim ou agir da forma que agiu, né? É muito lindo. E você tem um acesso, Eli, daquele texto sobre o não julgamento em específico? Eu tenho sim. Eu gostaria de convidar o Reinaldo para falar alguma coisa a esse respeito, porque no curso que a gente dá do GPS, que é uma maneira de colocar pessoas à disposição para ouvir as outras pessoas que ligam, então a gente fala GPS, pessoas para ouvir você, mas que também tem a intenção de prevenir o suicídio através do desabafo. E quando a gente dá o curso, o Reinaldo, ele fala coisas bem legais em relação a não julgar, que é uma maneira de ouvir verdadeiramente o outro, né? Quem ouve verdadeiramente com respeito não vai querer julgar. Então, convido ele aqui para estar conosco. Maravilha, adorei o convite. Seja bem-vindo, Reinaldo Rischi.
Muito obrigado, muito obrigado. Olha, falar esse tema que você trouxe do julgamento ou do não julgamento, ele nos remete ao amor, no meu ponto de vista. Justamente. Porque ele é tão forte, ele é tão profundo. Quando a gente consegue exercitar, e você falou um pouco antes, talvez a gente não consiga ainda não julgar no pensamento, nos nossos primeiros pensamentos. Mas a gente pode caminhar na nossa busca do autoaperfeiçoamento em não deixar que esse pensamento de um julgamento ele se exteriorize, né, através de sentimentos menos nobres ou da palavra menos nobre. Que a gente transforme isso. E a Eliane estava falando que o GPS é um grupo de pessoas que são voluntárias, que querem ouvir pessoas que não estão tão bem. O não julgamento é a palavra-chave, porque é o amor. Quando você está lá se dedicando a alguém e você não faz jus àquela dor, ou diminuindo, né, julgando, eu perdi meu emprego, você pode arrumar outro, né? Uhum. E assim por diante. Porque o julgamento e o palpite, eles são irmãozinhos, né? Eles são irmãozinhos. Você perde alguém, né? Mas você ainda tem seu filho, né? Então a gente está cheio de respostas prontas, como se a gente fosse o dono da verdade, o dono da razão, o dono da solução das coisas, né? Sim. Então é amor, porque o amor ele é humilde. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar de humildade e saber que a nossa crença, boa ou não, nosso preconceito, eventualmente quando a gente tem a nossa cultura, os nossos hábitos, toda a nossa história de vida, é apenas a nossa história. É muito pequeno perto de um todo, de um ser humano que está ali tendo as suas próprias experiências. Por que a gente quer mudar tanto o outro e julgar dizendo que ele está errado? Por quê, né? Me responde, Reinaldo, por quê? Por quê? Por que a gente tem essa tendência tão forte? Por quê, Reinaldo? A gente aprendeu assim. A gente aprendeu a ter opiniões por todos os lados e ter uma consequência dessas opiniões e começar a opinar também. Muitas vezes as pessoas opinam para poder já se defender do que vai ser opinado em relação a ela. Sim. Então, a gente percebe isso claramente, até dentro das famílias, que deveria ser um ambiente de menos ameaça, e muitas vezes, infelizmente, é o contrário. É onde você vai ouvir críticas e uma série de julgamentos. Você é boba? Você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Não, você não deve fazer isso, você deve ir por aqui, não por ali. E assim vai. Onde hoje tem um movimento muito bonito dos pais que estão tendo filhos agora, aqueles que são mais despertos, em respeitar, em entender os filhos, mesmo pequenininhos, e poder entender o quanto eles podem ser compreendidos e não só ensinados, o quanto eles também ensinam. E isso eu acho que é uma postura legal. Mas a gente foi muito criado, sim, para julgar, para palpitar, para achar que é melhor, porque senão você se acha pior. E a gente está tentando, acho que tanto eu, você, vários terapeutas, né, e o Reinaldo, a gente está tentando fazer com que as pessoas pensem um pouco e deve ter um caminho melhor, um caminho da gentileza, de uma comunicação afetiva que troque esse julgamento por uma observação. Sim, sabe que eu estou ouvindo vocês, é muito bom ouvir vocês falando novamente e é legal porque tem dois temas que a gente sempre revisita nas nossas conversas, né? Reinaldo está aí do seu lado, Eli, todos os ouvintes que estão me acompanhando aqui vão concordar. A gente sempre revisita o amor e a humildade, que são coisas que vocês citaram aí, né?
Então, os porquês dos porquês, que eu brinquei com o Reinaldo, a gente tem que parar e começar a perceber e sentir para conseguir entender o porquê que a gente se coloca nessa situação. Como você falou, né, ele se já é de berço, dentro de casa, foi mais rígido, se foi o medo de sair de casa e os ambientes sociais que criaram essa rigidez e esse medo do julgamento, né? Consequentemente, vem a censura e a gente acaba sofrendo pela censura. Mas o gostoso aí é os porquês. A gente, conforme tem tido, cria coragem, começa a agir, né? A gente consegue entender, mas o remédio sempre vai voltar para a humildade de se colocar na posição, né? Como posso dizer? De aprendiz, mas também de humildade de entender a origem daquela disfunção, daquilo que você criou como relação, né? Que é importante. E o amor, que é o único capaz de fazer mudar. Porque a gente vai seguir vivendo. E a consciência, quando a gente toma consciência de algo, ela é importante demais para aliviar uma dor, mas se você não age de uma forma proativa, quando você toma consciência, aí vira um sofrimento muito maior, né, Eli? Mas é o seguinte, Eli e Reinaldo, todos os ouvintes que estão me acompanhando aqui, a gente chegou no final da primeira parte do programa. Então eu peço para que vocês sigam aí conectados comigo. Eli e Reinaldo, sigam aí também conosco e já já a gente volta para seguir esse papo, que a gente tem bastante coisa para falar até às 6, tem bastante coisa para refletir e aprender e mudar esse mundão. Vamos nessa? Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam bem-vindos de volta aqui ao Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic, na Vibe Mundial. Esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, que busca aí, entre conversas que vão na área de terapia natural, práticas integrativas, levar um novo conceito, quem sabe reformular algum conceito que você está vivendo para que você viva de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais leve, principalmente amorosa com você, para que você consiga enxergar melhor a forma de se viver, a forma que você precisa viver para fazer valer os seus sentimentos, para fazer valer aquilo que é necessário para que se sinta pleno nas suas relações, na sua vida. Essa forma de enxergar a vida, né, com esperança e leveza é uma forma que eu, Paty Kovacic, acredito, eu tento cultivar e aqui no programa eu consigo dividir com vocês todos os sábados. Então sejam muito bem-vindos aqui quem estava online, quem estava aqui ligadinho na radinho, na Vibe Mundial, seja bem-vindo quem entrou agora para conhecer esse universo aqui da Paty Kovacic. Eu sou enfermeira, terapeuta integrativa e aqui eu falo muito sobre essas práticas. Uma que envolve muito a minha vida é o método Kovacic, destinado a pacientes com câncer, que eu convido vocês a conhecer no meu canal do YouTube, e outras práticas mais recentes que falam sobre amorosidade, falam sobre a fé, sobre meios mais leves, meios mais amorosos de você viver, né, consigo e com o próximo, né, cultivar o meio ambiente onde você está e as relações que você estabelece conforme vai vivendo. Esse programa aqui recebe o oferecimento do Instituto Klinghofus, um instituto de oftalmologia localizado aqui na Avenida Paulista. Então lá você pode cuidar da sua saúde ocular, né, com tratamentos clínicos e cirúrgicos focados em algumas patologias em específico, como catarata, glaucoma, doenças da retina. Então lá vocês têm toda a estrutura de uma equipe médica competente, assim como diagnósticos, tá? Clínico através de exames e através desses médicos que têm a conduta, que têm a possibilidade de dar a conduta mais correta e sensata para o tratamento necessário. Então, se você precisar de mais informações sobre o Instituto Klinghofus, se você está vivendo uma dessas patologias e não conseguiu ainda sanar, né, com segurança, conforto e tranquilidade o seu problema, por favor, me escreva aqui no WhatsApp, me escreva no Instagram que eu passo informações sobre eles para vocês. Meu telefone é aqui de São Paulo, então é 11 95595 5465, 95595 5465, e no Instagram, no Facebook e no YouTube eu tô como Paty Kovacic. Então, o Kovacic é K-O-V-A-C-S-I-K. Eu queria mandar aqui um oi para a turma que está online aqui no YouTube da Vibe Mundial. Então, esse programa aqui, a imagem do estúdio é transmitida ao vivo, o pessoal do YouTube. Então, seja muito bem-vindo vocês. Obrigada. Tem o Luiz Alberto, o Edgar, a Luciana. Obrigada por estar online, comentando aqui o programa. E a turminha do Instagram, que me acompanha todos os sábados no Paty Kovacic. Obrigada por vocês também estarem online, mandando aqui os comentários e
preciso aqui chamar de volta minha grande parceira de trabalho do Projeto de Fé, Eliane Riske, para a gente seguir o papo proposto do dia de hoje, que é o não julgamento. Então, no Projeto de Fé, é um projeto que nasceu com a busca minha e da Eliane de aprender a nos comunicarmos melhor, né? Eu me comunicar melhor com vocês, mas consequentemente com o mundo, e abrir um canal de espiritualidade linda, onde vem mensagens e muito aprendizados, regado a muita fé, né? Sempre voltando para coisas muito básicas. E eu terminei a primeira parte do programa falando da importância do amor e da humildade. Duas coisas super importantes que, quando praticadas, quando olhadas com carinho, podem revolucionar, podem transformar a sua vida. E a Eliane Riske, que é minha parceira, que está aí constantemente comigo, sempre topa aqui os desafios, quando o desafio envolve o próximo, contribuir com o próximo, com um pouco que a gente sabe, né, Eli? Porque o que nós sabemos perante tudo que há de vir ainda é muito pouco, né, minha amiga? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. É um prazer sempre estar com você, principalmente por essas pérolas que você fala, que são tão boas, né? Aceitar desafios, sim, principalmente quando tem a ver com o próximo. Então, acho que é uma meta de vida, propósito mesmo de vida, e é essa sensação que nos faz feliz. A gente terminou o primeiro bloco e ficou de dar uma lidinha no não julgamento, Isso que aí. seria esse manual que a gente ainda vai lançar. Primeiro a gente vai cuidar do livrinho Mais Um, né, que é um livrinho de preces e orações. Mas aí eu vou ler, ele está sem a revisão final, né? Mas eu vou ler ele como está, porque vai tirando mais ideias ainda para os ouvintes de como tudo tão simples pode ser tão eficiente. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham difícil demais a gente ir purificando e fazendo a nossa reforma, e fazendo essa interação maior conosco e ficarmos despertos para esse mundo que precisa de gente boa, né? Precisa de pessoas que estão querendo se melhorar sempre. Então, vamos lá. Não julgamento. Quando se começa um capítulo com não, nos sentimos proibidos. Entretanto, a intenção aqui é de reavivar o porquê julgamos, não só de proibir. Você percebe o quanto necessita estar desperto e vigilante para evitar ser juiz e promotor dos outros? Aqui eu já faço um parêntese, porque a gente diz assim, o pessoal julga muito, né? Aí a gente diz, julga não, já condena, né? Geralmente. Então aqui, como está o promotor, ele vem com essa missão de realmente condenar, né? Fica bem interessante. Eu acho, mas sabe que essa palavra que você trouxe, que é a condenação, ela é o que me traz a importância de falar sobre o julgamento. Porque o julgamento, de alguma forma, sempre existiu, né? Há séculos atrás, era muito mais grave, né? Porque não tinha as leis terrenas bem estabelecidas. Então, havia atrocidades acontecendo por um julgamento de uma cultura muito enxuta, né? Hoje a gente já tem, né, conhecimento, tem inteligência, tem recursos, tem leis bem estabelecidas, e o julgamento, ele volta de uma forma tão feroz e com uma falsa liberdade que as pessoas têm, né? Ou seja, a ausência da humildade de reconhecer os seus papéis, elas acabam passando de julgadores para condenadores ali. Então, adorei essa palavra. É justamente isso que traz a urgência de falarmos de o que é o julgamento e aprender o não julgamento, né? Mas e prossiga. Em seguida vem um pedacinho que eu falei até naquela parte, que assim, por exemplo, chega uma mulher com uma roupa curta demais, ainda está assim, ao seu ver, curta demais, ou com muito decote também, na tua opinião. E aí, como não julgar? Então, a pessoa precisa se preocupar em estar assim mesmo pensando na hora. A pessoa tem o direito de se vestir como ela quer. E outra, eu acho que aí principalmente foi citado aqui alguma coisa feminina, porque se você vê um rapaz com uma bermuda ou sem camisa, ele não está provocando ninguém, mas em geral o julgamento que se faz é de que se uma mulher está com uma roupa um pouco mais extravagante, assim, mais solta,
as pessoas julgam que ela está querendo procurar encrenca. E a gente sabe que muitas mulheres que sofrem até violência, quando chegam, não todas, não vou generalizar, Sim, mas claro. existe uma maioria, infelizmente, de até delegacias que falam, mas você com essa roupa não queria que ninguém mexesse com você, como se o corpo da pessoa fosse algo, uma mercadoria. Né? Você quer então, dizer, quando uma mulher ela passa por algum tipo de violência, ela busca algum profissional, alguma autoridade para poder defendê-la, até mesmo a autoridade que está lá para agir como defensor, critica, né? Exatamente. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a pessoa está lá a serviço, mas ela também julga. Ela continua julgando. E esse manual é justamente nessa parte para ajudar nós, terapeutas integrativos, né, terapeutas holísticos, como se dizia antigamente, de olhar para isso independente desse julgamento, para realmente não colocar isso na frente. Sim. Porque somos humanos, e por sermos humanos podemos nos aperfeiçoar e não treinar o erro. E é justamente esse o objetivo de estarmos aqui, vivendo essa vida, né, Eli, de forma coletiva. É aproveitar as oportunidades para nos aperfeiçoarmos. Mas sabe que esse exemplo que você deu sobre uma vez ferido, você procura uma autoridade para te ajudar, e essa autoridade também é capaz, né, de uma forma ignorante, vou usar essa palavra, ou seja, com não tanto conhecimento, né, acaba fazendo o mesmo o qual aquela pessoa que fez o crime, né, ou que fez a violência, sem perceber, né, então ele usa da autoridade como se tivesse direito de fazer tal coisa. Volta para o tema pro texto que você estava lendo, que é, ao receber alguém com o intuito de cuidar dessa pessoa, você está aí na posição, né, de ter uma competência, então de uma autoridade em alguma coisa, né, ouvintes? Mas por ter uma pequena competência, porque há muito de se aprender e desenvolver, e ser uma pequena autoridade, porque você vai fazer pouca parte, pouca ação dentro da vida de uma pessoa, você se sente no direito de começar a sua anamnese, a sua investigação através de uma forma muito superficial de interpretação, que é através dos hábitos, vestuário, a forma que a pessoa está se gesticulando, né, Eli? E aí já começa o nosso aprendizado de hoje, né? O porquê que aquela pessoa foi te procurar. Então, o porquê que houve aquele encontro? E é isso que a gente tem que refletir. O que nos uniu? A pessoa não foi me procurar, né, Eli, porque ela precisava de um cuidado específico, como terapeuta poderia estar? Tudo bem. Então, procure respostas, né, para aquele encontro, procure quais são os cuidados que você pode oferecer para aquela pessoa, para sanar a dor dela. E aí, quem sabe, com o conforto e o alívio da dor, ela possa procurar meios de viver melhor. A gente não pode falar como que deve ser vivida aquela vida para aquela pessoa específica ou a cor que ela vai vestir, né, Eli? Com certeza, com certeza. E cada um tem o seu jeito, né? Uma vez eu atendi uma moça, entrando já nesse assunto, ela falou que uma vez ela foi numa igreja, chamaram ela para ir numa igreja, e ela morava no interior da Bahia, então ela usava aquelas roupinhas assim, uma mini blusa, um shortinho muito curto, era o que ela vivia, porque o calor muito grande e tudo mais, e sem malícia nenhuma, ela foi na igreja do jeito que ela se vestia, muito pobre, inclusive. E ela disse que não esquece até hoje, tanto que a gente fez um curso juntas de PNL e eu fiz um exercício com ela para que ela esquecesse, assim, superasse, ressignificasse esse trauma de entrar numa igreja onde não se deveriam ser julgadas as pessoas, né, que a gente imagina, mas ela entrou com aquela roupinha e foi muito criticada, muito olhada, e depois no final pediram para ela não ir mais na igreja, porque Jesus não gostava que se vestisse daquela forma. Ah, foi dito isso? Foi. Então a gente dá até um sorrisinho assim, porque realmente eu fico com compaixão de pessoas que usam tanta agressividade e usam o nome de Jesus para julgar, sendo que ele era aquele que atirava a pedra porque não tinha pecado, mas que dizia para os outros que atire a primeira pedra, né? Aquele que não julgava, aquele que sempre acolhia, que sempre protegia. Então, é interessante mesmo, né? Mas a gente fala bem, né? Então, deixa eu terminar o texto aqui. Justamente. Então, está dizendo que,
para a gente, ao invés de pensar alguma coisa como julgar, essa roupa é assim, assado, para a gente realmente pensar, eu estou aqui integralmente para essa pessoa, esse ser humano, que é muito mais do que só uma roupa. Mesma coisa se chegar uma pessoa com uma bolsa caríssima, também não é para a gente julgar, ou uma pessoa vestidíssima, assim, muito elegantemente, a gente pode observar, poxa, que elegante, a gente pode gostar daquilo, mas não ficar julgando a pessoa só por aquela elegância, como se ela tivesse tudo, né? E outra pessoa pode chegar com grande exposição de ódio, por exemplo, e até uma vontade, e a vontade da gente original pode ser assim, nossa, para que tanto ódio, né? Quando eu faço esse tom de voz, é proposital, meu lado atriz, para dizer a maneira que a gente julga, né? A gente já põe um tipo de uma crítica na voz. Mas aí não, é para a gente olhar e falar, onde está, da onde vem tanta raiva nessa pessoa? Sim. Ela deve ter sofrido o quê para chegar nesse ponto, sabe? E mesmo se ela não sofreu quase nada para a gente, para ela pode ter sido muito. Então, a gente sempre fala, o que você quer me dizer sobre essa raiva? E ainda pode dizer, fica à vontade para desabafar. E então, a gente deve usar a nossa técnica, né? Mesmo que o pensamento queira julgar, a gente tem que dizer a si mesmo que a gente está lá para colaborar e não para ser juiz. E assim, o peso dessa luta cansativa de viver o seu dia a dia e julgar o dia dos outros, ele vai ser aliviado. Seremos testemunhas e nem jurados e nem promotores e nem juízes. Será um grande alívio e a gente vai ter tempo para realmente fazer o que é principal, servir. Então, vai ser um pedacinho aí do nosso manual, que vai ser corrigido e tudo, mas que vem com essa ideia de provar que o ideal é servir, né? E o gostoso, como a gente já falou antes, é tão simples a forma de escrita e os exemplos, eles estão tão próximos a nós que nos traz uma maior compreensão e nos motivam também, acreditando que é capaz de a gente gerar essa mudança. Eli, você poderia repetir esse finalzinho de novo, só para a gente falar um pouco sobre esse pensamento? Posso sim. Eu bati na outra frente, deixa eu ver. Eu fechei. Isso. Vamos ver se eu... Mas principalmente dizer que a gente vai se aliviar muito, né? Deixa eu achar que isso agora... Nossa, devemos bastante. Então, não. É o finalzinho mesmo. Você falou, o finalzinho falhou, mas era bonito esse final do texto, né? Sobre. Enquanto você procura aí, eu vou dar as boas-vindas a quem entra novamente aqui, ou quem entrou aqui na Vibe Mundial se conectando conosco. Eu sou Paty Kovacic, esse é o Portal da Cura, são 5h46 da tarde nesse sábado lindo, e o programa aqui sempre traz aqui convidados com reflexões, pautas que permeiam entre as terapias naturais, práticas integrativas, e hoje em especial, que é com a minha parceira Eliane Riske. Estou falando de um projeto lindo que chama Projeto de Fé. Esse projeto ele traz palavras de muito amor, palavras com muito poder, de lembrarmos o quanto nós somos capazes, né, de nos mudarmos e mudar a forma que vivemos os nossos dias de forma sutil. Então não precisamos de grandes movimentos, ouvintes, para a gente gerar a mudança importante para vivermos bem, vivermos em paz conosco e com esse pequeno mundo que nos rodeia. Hoje, em especial, a gente está falando sobre o não julgamento. O não julgamento é uma das pautas que está num trabalho dentro do Projeto da Fé, que é um manualzinho, um pequeno manual para terapeutas integrativos, que eu, em especial, Paty, gosto de falar que é um pequeno manual para todos que se comprometem a cuidar do próximo. E o não julgamento ele é muito importante porque nos remete a esses encontros no dia a dia dos cuidados e por muitas vezes a gente julga, a gente analisa a pessoa desde a forma com que ela chegou ao nosso encontro, o que ela veste, a forma com que ela fala, seja como a Eliane acabou de falar, com raiva, com rancor, ou com palavras com sotaque diferente, com palavras erradas, enfim, a gente julga muito esses pequenos meios
que são os meios que nos permitem nos conectar com o próximo, nos comunicar com o próximo, e esquecemos de olhar para aquilo que nós somos convidados, ou que nós temos pouca, mas alguma competência para cuidar, que é a essência, é o interior daquela pessoa. Então, esse é um tópico dentro do não julgamento, mas é um exemplo que eu e a Eliane estamos falando aqui através do manual, que é um convite para vocês refletirem sobre isso e procurarem praticar a mudança. Então, a prática sugerida pelo nosso querido Reinaldo Risk, na primeira parte desse programa, ela vem, não tem como vir de outra forma que não seja do amor. Então, a humildade de percebermos que devemos mudar essa postura, porque se ela pode ser ofensiva e agressiva ao outro, não tem como não ser ofensiva e agressiva para a nossa evolução pessoal. Então, a humildade de reconhecer isso e também a humildade de entender que não somos nós nem grandes feitos que vão gerar, né, a mudança nisso. É o amor. É simplesmente o amor e da sua forma simples de se praticar, né, Eli? É isso aí. E finalizando, então, aquela parte do texto, estou aqui para colaborar, não sou juiz. E assim, o peso dessa luta cansativa de viver o seu dia e julgar o dia do outro se aliviará. Seremos testemunhas e nem jurados, nem promotores. E aí será um grande alívio. E o tempo vai ser realmente só para servir. Eu coloco até mais só para servir e amar. Tá lindo, lindo. Eu queria lembrar justamente isso, Eli, que passamos a ser testemunhas, né? E não outro papel. E como testemunhas, o que nós podemos fazer é servir e amar. Ai, perfeito, Eli. Tem um comentário de uma ouvinte aqui que é uma querida ouvinte, aliás, é CTM aqui no Instagram, e ela colocou: o grande problema do ser humano é que ele não sabe olhar para todos os lados diante de uma situação, e ser humilde e saber entender o outro. É basicamente isso que estamos falando desde as 5, né, Eli? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem colocado, agradecemos. Justamente, e para isso, a Eli falou também, né? Bom, falamos aqui, tudo é prática, né, Eli? Ter a humildade, né, e a coragem de trabalhar a percepção, a autopercepção e a prática para gerar mudança, né, Eli? E nessa questão da prática, a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente da mesma forma sutil, que é uma das ferramentas, é uma prece que você citou, Eli, que é a prece da flexibilidade. Eu não sei se você tem ela aí com você. Tenho sim. Se você quer ler, quer que eu leia, você lê, a gente encerra o programa com ela, o que você acha? Posso ler. Não, lê. Ó, lê que eu amo a sua voz e os ouvintes também. Eles me ouvem todos os sábados, acredita? Se ouve, mas a sua voz é muito gostosa também. Prece da flexibilidade do livrinho Mais Um. Senhor Deus, que tanto nos dá. Obrigada, Senhor, por nos oferecer a oportunidade de exercer a flexibilidade, pois com ela seremos mais felizes e plenos. Sempre que tivermos que escolher entre a rigidez e a flexibilidade, entenderemos que o ser rígido e controlador traz conflitos enormes, e o flexível e suave consegue iluminar-se mais rápido. Deus, que entendamos que ir e vir do bambu, o receber o vento e não resistir, nos faz grandes, alegres e dançantes. Que possamos, na medida da nossa evolução, sempre querermos um pouco mais de malemolência intelectual, zingado do ego e significância do amor. Gratidão, Senhor. Amém. Amém. Amém, Eli. Olha só, né? Que possamos, à medida da nossa evolução, sempre querermos um pouco mais. Ou seja, quando você chegar num ponto que te dê aquele orgulho, aquela satisfação, né, Eli? Não se acomode, meus queridos ouvintes, porque há mais a se desenvolver, há mais a aprender. E aqui ele fala, malemolência intelectual. Difícil, né? Nunca mais tinha ouvido falar e achei linda essa escrita. Fala sobre gingado do ego e significância do amor.
Gingado do ego e significância do amor, Eli. É uma dança, é isso aí, uma dança da evolução, que a gente possa alcançar. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eli, estamos aqui, infelizmente, porque está acabando o programa, mas felizmente mais um sábado com você, com os nossos ouvintes conectados. Temos mais um minutinho aqui para o final. Eu queria que você colocasse aqui no ar os canais de contato seu, do Reinaldo, principalmente também o GPS, esse trabalho lindo que vocês fazem no interior de São Paulo, com prevenção ao suicídio. E aí eu posso, e depois eu falo do nosso trabalho. Tá legal. Então, GPS em SAP é o nosso Instagram, que de lá fica mais fácil pegar todos os contatos. Legal. Né? Eu sou Eliane Risque, tá? Eliane Risque Perpétua no Instagram, e Reinaldo Davi Risque, ou É Tempo de Humanidade, que ele também tem no Instagram. É lindo, é lindo. Depois, quando vocês entrarem no Instagram deles, turma, eles também têm um programa na rádio, lá em Santo Antônio do Pinhal, e os programas seguem esses dois temas, a Eliane e o Reinaldo. Eu vou dar a dica que Risque é com Z, então R-I-Z-K, tá certo? Risque? Verdade. Né? Isso. Um ouvinte perguntou outro dia. E o meu é Paty Kovacic, K-O-V-A-C-S-K. Eu, Paty Kovacic, agradeço muito você, Eli, Reinaldo, o trabalho maravilhoso que vocês fazem aí e comigo, aqui através agora do Projeto de Fé. Agradeço todos os ouvintes que estão conosco todos os sábados aqui, né, conectados aqui através das ondas da Vibe e ao longo da semana através do Instagram, do Facebook, no YouTube, tem todos os programas, vocês podem ali mandar os comentários de vocês. Não encontrou qualquer uma das pautas de interesse ou você sai com alguma dúvida sobre algum assunto que eu trouxe de sábado, não se acanhe, ouvintes. Me escrevam no Instagram, no WhatsApp, me mandam ali uma mensagenzinha que dentro do meu tempo eu respondo para vocês, ou com a informação, com a indicação de algum profissional, ou alguma informação minha como terapeuta, ou até mesmo com os links e arquivos para vocês assistirem ou lerem. Meu telefone é 11 95595 5465. 11 95595 5465 e o Portal da Cura vai ficando por aqui. Então, mais um sábado maravilhoso com vocês. Obrigado pela audiência. Espero vocês sábado que vem, como eu falo, cada vez mais esclarecido, consciente das suas escolhas e com muito amor no coração para oferecer para o próximo. Beijos, beijos e até lá.